quero dar as boas-vindas, Jabner, ao programa, ao quadro Além da Notícia, onde com certeza você vai ter como trazer uma orientação importantíssima para a vida das pessoas nesse momento que de repente pode estar se encontrando numa situação parecida com a dessa moça. Bom dia. Bom dia. Olá, gente amiga, gente querida, muito bom falar com você e com todo o público que está nos escutando nesse momento. É um tema bem interessante e vai ser de grande valia. Vai propagar o máximo de conhecimento, conscientização para que as pessoas evoluam, cresçam e não fiquem refém da sua própria mente. Então, Jaber, para começar, né, eu queria já saber de você o que fazer, né, a partir de uma situação como essa. Por onde essa pessoa deve começar emocionalmente para reconstruir sua própria vida? A gente está falando de uma mulher, uma jovem de apenas 29 anos, que tinha o seu casamento, né, perdeu o casamento por conta desse jogo, sua filhinha pequena ali acabou trazendo toda essa situação, distanciando daquela família original que estava ali juntos, né? Temos também o caso onde ela endividou a mãe, enfim, foi uma situação tão complicada. Aí essa pergunta vem para que você possa estar trazendo a resposta com o seu conhecimento, né, de como, né, por onde começar emocionalmente a reconstruir uma nova estrada. Exatamente. Muito boa a sua pergunta, porque primeiro a gente tem que entender o contexto dessa situação. Por que chegou aonde chegou, né, de onde a pessoa chegou. O vício, ele não começa do dia para a noite, ele começa com poucas doses, né? Então, primeiro nós precisamos entender, e essa mulher, ela teve a consciência, como que o nosso cérebro funciona. O vício do jogo, do tigrinho, é a mesma coisa como um vício de bebida, de álcool e outras drogas. Funciona da mesma forma. Por quê? Existe uma forma, um mecanismo cerebral que se chama de recompensa. É automático, o nosso cérebro acha dessa forma. Quando você joga, você se sente bem, libera a dopamina. Essa dopamina é a sensação do prazer, que traz alegria, felicidade. Automaticamente, você quer de novo, né? O jogo funciona dessa forma. A plataforma ela foi criada para quê? Para conduzir isso. Assim também as redes sociais. O vício em tela, o vício em açúcar, por exemplo, e qualquer outra coisa. Ok, você se sente bem, libera essa sensação, você fala, eu quero mais, porque você precisa de mais. Então você vai buscando essa ânsia. E isso pode até gerar, normalmente se gera, outras comorbidades que a gente chama, que é a depressão, a ansiedade, a pessoa vai ficando nervosismo, estresse, né? Aquela questão de roer as unhas, e pensamento ali acelerado, eu preciso jogar mais uma vez, eu vou ganhar, e nisso afeta. Quando gera um transtorno, no caso, como ela falou ali, do vício ali, que está exposto na matéria, é porque já traz prejuízo para a vida humana. Então, quando a pessoa perde a vida dela ela já começa a emprestar dinheiro da onde não tem, ou ela pega um dinheiro emprestado, tem gente que pode até assumir uma compulsão para roubos, né? Enfim, a pessoa começa a criar estratégias para suprir aquele jogo dela, né? Aquele vício dela. Então, isso já começa a trazer prejuízo. Primeiro ponto, a pessoa precisa reconhecer que ela está dependente disso aí e ela precisa ativar ali já os mecanismos que a gente tem. Ela precisa de procurar ajuda profissional. Isso é uma dependência, tem que reconhecer isso, porque muitas pessoas não procuram ajuda e, se eu não me engano, está em torno de, parece que eu ouvi alguns tempos atrás, se eu não me engano, 3 milhões de pessoas sofrem com esse tipo de patologia que afeta. Então a pessoa tem que reconhecer e procurar ajuda. Abster de primeira mão, principalmente desse aparelhinho aqui, né, onde tem as plataformas, manter distância, porque se você se aproxima daquilo que te deixa, né, ali na compulsão, vai te afetar. Isso aí então, pode ser considerada a inteligência emocional, né? Exatamente. Então, às vezes, sozinha a pessoa não consegue fazer isso. Se antecipa. E ela precisa ter uma rede de apoio para fortalecer isso, né? E ela precisa ter esse grau de consciência, porque quando a pessoa está no vício, isso aí ela perde a consciência. Então, ela perde o juízo crítico dela e ela fala, não, é só mais uma vez, eu vou jogar de novo. E aí começa. Então, se ganha, quer ganhar mais, se perde, quer recuperar. Exatamente. Então, o contexto que é interessante, o que vai fazer as pessoas melhorarem, ela entender o contexto. Como que a pessoa chega no ponto da compulsão
por jogos de azares. Como que ela chega? Ela começa com aposta de 50 centavos, 20 centavos, R$ 1, R$ 5. E aí ela ganha. Eu já vi gente que ganhou 10 mil, mas também eu já vi gente que perdeu. Então, e outra coisa, a plataforma ela foi criada, é um algoritmo lá que tem para ganhar. Muito bem. E essas pessoas que criam essas plataformas, igual a rede social, tem o curtir, o like, foram pessoas que estudou o cérebro humano, como que funciona o sistema da recompensa cerebral para poder fazer isso. Então, quando eu curto, eu libero ali dopamina, ou alguém tá me curtindo, né? Ai, que legal, curtir a minha foto, tantas curtidas, tem que postar mais uma, né? Ou eu como tal coisa, as compulsões surgem daí, do sistema de recompensa e da dopamina que libera no cérebro e que dá a sensação de prazer. Acomoda a pessoa fica bem, mas traz um comportamento repetitivo que, ao passar dos dias, aquilo se torna uma compulsão. Javi, né? A gente, nesse momento, tem muita gente ouvindo, né? Acompanhando o quadro, e sem dúvida nenhuma com a referência ou da própria pessoa ou de alguém que conhece, que se envolveu no jogo, né? No jogo do Tigrinho e outros que tem por aí, né? E eu queria já sair aqui do protocolo das perguntas e fazer uma pergunta meio que pessoal, até porque você é psicólogo, né? Você trabalha com isso e assim, eu vejo que você falou de uma certa forma que mostra que você tem um conhecimento sobre as plataformas e tal. Aí eu queria te perguntar, você já jogou, você, né, já jogou de alguma maneira o jogo do Tigrinho? Você acredita, Flávio, que eu já acessei. Olha aí. Ó, em Sinop, eu tava morando em Sinop, a minha vizinha, vou dedurar ela agora aqui, Dona Ivete, um amor de pessoa, um abraço. Ela jogava. Ela jogava e ela falou, acessa e joga também, me passou o link. Porque também tem um sistema, parece que de pirâmide, uma pessoa indica o outro, e você ganha alguns centavos ali, que você pode trocar por moedinhas, que você joga. Eu acessei. E aí que tá o fio da meada, como se diz, né? Ok, você acessar, verificar, ter a experiência, beleza. Agora, aquilo virar uma rotina diária, aí já tem algum problema, né? Então. Aí quando aquilo começa a atrapalhar, a pessoa perde o horário, a pessoa pega o dinheiro de pagar uma conta, né? Ou de comprar comida para os filhos e joga porque ela fala que vai ganhar mais daquilo ali. Então isso aí já tem algum problema. Então o pensamento da pessoa pode estar um pouquinho distorcido, cabe a pessoa começar a analisar isso para poder reverter essa situação. Porque é uma questão ilusória, né? É uma questão ilusória. Pois é, por que eu te fiz essa pergunta? Porque a próxima pergunta vai tratar justamente de algo absolutamente oposto à sua realidade. Você jogou, saiu fora, não teve nenhuma alteração na sua rotina, na sua forma de viver, né? Não afetou o seu lado profissional, enfim, você teve o controle e o cuidado de limitar e dominar, né? Não ser dominado. Enfim, agora no caso dessa mulher, da matéria, pessoal, se vocês estão meio confusos em relação, mas que matéria é essa? A gente postou essa matéria há um tempo atrás, ela está no site, está atualizada, né? A gente repostou ela hoje. Vai lá no site www.biratanews.com.br que você vai entender o contexto. É porque, assim, para ganhar tempo, a gente já veio direto ao assunto, como é sincronizado com essa matéria, está lá, à sua disposição. Mas trata do assunto que não se limita à matéria. Isso aqui é abrangente. A gente busca levar para você, através do profissional, no caso o Javi, né, psicólogo atuante aqui na cidade, essa mensagem de prevenção, né, e também de cuidado, já que está envolvido nessa situação. E aí, como eu havia falado, você jogou, porém, não se deixou levar pelo vício, né? Não se tornou um viciado. No caso dela, ela se tornou uma viciada. E em alguma parte do depoimento ela fala que não conseguia trabalhar. Aí eu te pergunto, né, dentro dessa realidade, né, quando a culpa, a vergonha e a ansiedade travam a pessoa a ponto de ela sequer conseguir trabalhar, né, que tipo de apoio ou estratégia psicológica essa pessoa pode buscar, né, como ajuda para retomar a funcionalidade no dia a dia que tanto exige, na verdade? O que ela deve fazer, qual apoio ela deve buscar? Exato. Olha, cada caso é um caso, viu, Flávio? E nesse caso dessa pessoa aí, a gente percebe que é um caso gravíssimo, né? Chegou a um extremo, né? Já está impedindo de a pessoa ter sua vida social. Isso impede. Então, realmente, quando que gera um transtorno? Quando ocorre o impedimento da pessoa ter uma vida social saudável.
ter uma qualidade de vida. Então, a pessoa sofrer tanto assim, ela precisa procurar ajuda, né, de profissional, até mesmo, dependendo da situação, precisa ser encaminhado para uma avaliação especializada, médica, ou seja, o psiquiatra. Essa pessoa tem que passar pelo psiquiatra para ver se há necessidade, para ver se tem outras comorbidades dentro do vício dos jogos, né? Se há necessidade do apoio da medicação para a pessoa controlar os sintomas ansiosos, que normalmente, né, vem junto também, e a pessoa precisa fazer a terapia, né? E ela, o passo a passo é fazer a terapia, verificar ajuda especializada, médica, em psiquiatria, se há necessidade do uso da medicação, verificar as comorbidades, que vêm os sintomas junto com esse transtorno do jogo, da compulsão por jogos, e abster do estímulo que tem a pessoa, que faz ela ser compulsiva, e procurar uma rede de apoio. Por exemplo, existe quando a pessoa bebe muito, né, os alcoólicos anônimos. Talvez a questão de jogos hoje em dia existe muito pouco, mas existe grupos que tratam algum tipo de vício. Então a pessoa vai ter que procurar uma ajuda, normalmente um psicólogo que trabalha nessa área, ele vai poder orientar a pessoa a formar uma rede ali e trabalhar isso. Então ela pode perceber no outro que conseguiu, que se recuperou, que jogou, mas não chegou ao extremo, ou aquele que chegou ao extremo e se levantou e conseguiu se recuperar a sua vida, né? Que aí, no caso, nesse caso dessa pessoa que está na matéria lá no site, ela realmente perdeu a vida dela. Ela se endividou, ela, né? E inclusive, desculpa aqui, só para mim não esquecer aqui de algo muito importante que você falou aí sobre esses meios de ajuda, né? No site, inclusive nessa matéria especificamente eu não sei, mas tem uma outra matéria que trata do assunto que tem os contatos aonde, né, procurar, né? Justamente essa intermediação para que se busque ajuda. Pode prosseguir. Exatamente. Né? E se alguém está nos ouvindo, ou alguém conhece alguém que tem essa dificuldade, a gente tem que ou escutar essa pessoa, fornecer um apoio e dizer: é possível você sair. Você está refém de si mesmo, né? Então você precisa gerar uma autonomia. Isso não é fácil, porque gerou-se um comportamento ali fixo de compulsão. Então a pessoa vai ter que aprender técnicas para aprender, pensar novamente, reestruturar a forma do pensar para poder agir diferente, né? Então é complexo, mas é possível a pessoa sair dessa. Eu sei que é difícil, porque daí entra uma série de coisas, igual ela, aí vai pro pai, pega dinheiro emprestado da família, tem gente que vai em agiota, né? Aí piora mais a situação, aí vem a pressão, aí vem... Enfim, tem gente que... já surgiu notícias, Flávio, de pessoas que se matam. Sim, sim. Olha o extremo que pode chegar. A pessoa comete suicídio, porque ela entra num poço assim, né? Que não tem mais como ela sair dali, é um buraco enorme, ela não vê mais saída e entra na escuridão e tira a própria vida. Então, de tantas notícias que a gente tropeça e vê, né, e inclusive publicamos aqui no site, surgiu a ideia desse quadro, né, com essas notícias que impactam direto a vida das pessoas. É justamente por esse motivo que a gente busca em profissionais igual você, Jabner, uma resposta técnica, né, uma análise mais cuidadosa sobre um assunto e um tema de suma importância, né, como esse, que trata da vida do ser humano. É a consequência de uma atitude compulsiva que pode gerar até a morte. Então é muito sério. Agora eu queria saber de você o seguinte: qual a orientação você deixa para quem está entrando, né, no mundo dos jogos? E também para as pessoas próximas, ajudá-la a não tornar um vício. A gente falou muito de quem já está envolvido, como essa mulher que já tinha perdido tudo e tal. Agora eu queria saber dessa visão... dessa visão preventiva, né? Para que a pessoa não, no início ali, já seja erradicada essa possibilidade. Entendi. Olha, minha posição aqui, eu não quero aferir juízo crítico, julgar ninguém, se é certo, se é errado, se pode, se não pode. A maioria que nos está ouvindo somos adultos e sabemos, né, das nossas escolhas. Então esteja preparado para as suas escolhas. Observe, entenda que aquele jogo tem que ser consumido de forma consciente
para um lazer, né? Você tem que ter esse entendimento que você pode usar aquilo ali com lazer, até porque ninguém tem controle do dinheiro de ninguém. Cada um faz o que quer da sua vida, né? Somos livres, somos pessoas que temos nosso direito de sair, de andar, de fazer o que quisermos. Porém, você pode se tornar refém das suas escolhas, se elas não forem saudáveis. Então, pense bem, reflite bem na decisão que você está tomando e até onde você está indo. Se aquilo vai continuar te fazendo bem ou aquilo pode te piorar. Quanto que você chegou a investir? Tudo é depósito de energia. O quanto de energia eu me dedico àquilo? Será se tem muito ou tem pouco? Ou só foi para o lazer? Ou só foi para ali você espairecer a cabeça, como muitos dizem? Ou você está ali esquecendo até mesmo da sua família? Você está depositando muito dinheiro? O que você conseguiu em troca? Como que já chegou ali na sua conta? Enfim, é assim que ocorre. E muitas plataformas, vale lembrar, que cometem golpes, né? Existe o golpe também. Então, assim, entra uma série de coisas aí que dificulta a pessoa. E hoje em dia está muito comum também os golpes, que muita gente cai e a pessoa fica sem saída ali, porque entra numa situação muito complexa e ela não consegue sair, ela não vê solução, né? Mas existe solução sim para tudo, desde que a gente entenda as nossas escolhas e estejamos preparados para resolver elas, né, da melhor forma possível. Muito bem, estamos aí já chegando ao final do bate-papo, um bate-papo muito proveitoso. Isso aqui pode resolver problemas, né? Problemas sérios de alguém que, porventura, esteja entrando em uma situação como essa, ouvindo um profissional, né? Alguém que tem ali uma resposta técnica sobre o assunto e muda o rumo. Essa é a intenção, né? Essa é a intenção. E a gente, hoje, está trazendo esse tema, né? Do jogo do Tigrinho, não o jogo do Tigrinho, a matéria do jogo do Tigrinho, mas o jogo online, de um modo geral, esses jogos aí, né? E também já falando sobre outros assuntos, como o último, esse aqui é a segunda edição, né? A gente vai continuar buscando matérias que impactam. Se você ouvinte também encontrou uma matéria muito, muito forte, que tem um impacto social, né? Traga para a gente, que a gente vai estar dando ênfase, vai estar colocando a lupa nesse assunto e, mais uma vez, trazendo aqui um profissional para falar sobre isso, né, de uma forma mais abrangente, mais cuidadosa, mais criteriosa. E eu queria agradecer, né, pela sua disponibilidade, Jabner, mais uma vez, por estar aqui com a gente, né. Com certeza o convite será lançado em outras oportunidades, muito bem aproveitado, os ouvintes ali recomendando, dizendo que gosta muito de ouvir você, que gosta muito do seu trabalho, né? Alguns ouvintes já mandaram aqui, agradecendo aí a Maria de Fátima também, que já participou do programa, deixando o seu depoimento. E é importante que vocês também façam isso, gente. Está acompanhando o programa, está gostando? Manda uma mensagem de incentivo, isso aí nos traz a certeza de que o trabalho está sendo... Quer dizer, certeza a gente já tem, mas isso aí fortalece ainda mais outras pessoas que estão ouvindo, a partir da opinião de cada um, de como que está sendo recebido esse conteúdo, que existe um investimento de dedicação. E esse investimento que o Jabner fez, a gente só tem a agradecer. E fique à vontade para concluir aí a sua fala em torno disso aí, a gente fechando assim esse bate-papo dentro do quadro Além da Notícia, hoje com o Jabner, mais uma vez psicólogo, que está aqui trazendo, através do seu trabalho, de repente até soluções para problemas que estão batendo a porta. Fique à vontade, Jabner. Muito obrigado, Flávio. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer vir aqui, falar com você, falar com o público. Eu acredito que entra em atualidade essa pauta que você trouxe hoje. É muito válida. Lembrando, né? Ali na notícia traz, entre aspas, ali, vício. A palavra vício. E o vício, ele tem o seu ciclo. Ele tem o ciclo dele. Inclusive, a abstinência, que traz algumas sensações físicas, corporais, muito estranhas, né? Os tremores, enfim. Então, a pessoa, por mais que seja um vício em jogo, ela precisa passar pelo esse ciclo, né, de ressignificação e passa pela abstinência também. Então, nós precisamos estar preparados para tratar e lidar com esses temas que são temas atuais. Conforme a tecnologia está avançando, imagine, você está na frente de uma tela, você poder acessar, fazer um Pix, transferir um dinheiro, começar a jogar, começar a ganhar,
transferir de novo para sua conta, tem uma musiquinha, tem um estímulo visual, tem um estímulo auditivo, então tem tudo para que você continue naquele ciclo ali também, né? Que é o ciclo do vício. Mas, de forma consciente, vendo o mundo real da forma que ele é, sem fantasias, sem ilusões, ou até mesmo, Flávio, não nos escondendo da realidade. Porque às vezes a gente pode tentar fugir, ir para uma plataforma, ir para um celular e tentar esquecer a vida real. E tem um tema, e essa semana eu estive lendo e estudando. Estar sozinho, a solidão em meio à hiperconexão. Nós estamos sozinhos e hiperconectados. É uma ilusão na realidade. Então, será se você, tantas horas que você passa no celular, você está trabalhando mesmo? Ou você está sozinho, porém hiperconectado? Então, cabe essa reflexão e eu deixo para os ouvintes pensarem um pouquinho. Muito bem, muito bem. Excelente conversa. Muitíssimo obrigado pela sua, mais uma vez, agradecendo pela sua presença, por estar aqui abordando um assunto tão importante, tão necessário. E, em breve, com certeza, o convite vai ser lançado, o tema a gente vai estar encontrando por aí, né? Então é isso. Valeu. Agora são 11 horas e 50.